Então vamos lá, aqui dentro então da minha conexão nós vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar, né, com ele os valores que eu tenho aqui acima. Então eu preciso passar para a minha conexão o nome do meu servidor, que está na variável então server name, que é o meu localhost, vírgula. Sempre para chamar um novo parâmetro aqui eu coloco vírgula, e sempre aqui para chamar a variável eu tenho que colocar o cifrão ali na frente. Então o próximo parâmetro aqui depois do nome do servidor é, no caso aí, o nome do meu usuário, que está na minha variável MySQL user, vírgula para chamar o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o password ou a senha, né? Não tem aí, eu deixei vazio, mas eu vou colocar aqui, preciso chamar a variável aí da senha, MySQL pass. Isso aqui não tem aqui no banco de dados que é local, tá? Mas no banco de dados, no servidor de hospedagem mesmo, você vai ter o nome do usuário, né, que você mesmo pode criar, e a senha aí para poder acessar o banco de dados. Então isso aí nós criamos quando nós vamos passar para o servidor de hospedagem. E aqui, depois dessas informações, né, da senha, eu tenho que colocar qual é o meu banco de dados. Então meu banco de dados está na variável dbName. Ok. Tendo feito isso, eu já passei as informações necessárias aí para a conexão, MySQL Connect. E aqui o que eu vou fazer é o teste da conexão, né, para saber se realmente deu certo ou não. Para fazer um teste, nós iniciamos aí com o teste condicional if, e aqui dentro dos parênteses eu faço a minha condição. Para saber se a conexão funcionou. Então eu preciso colocar aqui, por exemplo, a minha conexão, né, ou criar uma variável, por exemplo, para conexão, vamos criar ela chamada com, mas eu não preciso fazer, por exemplo, isso aqui, ó, se ela for verdadeira ou se ela existir, né, com exists. Eu posso simplesmente testar ela. Se eu fizer isso aqui, ó, se com, ele já está então entendendo que eu estou verificando se ela existe. Eu poderia até fazer o seguinte, colocar aqui uma exclamação antes, só que isso aqui é negação, então seria um teste falando se a minha variável não existir. Tá? Já vou deixar o com só com um N, porque o padrão ali realmente para variáveis de conexão é esse. Eu poderia colocar o nome inteiro ou qualquer outro nome, quero que vocês entendam isso, mas eu vou estar utilizando aqui os nomes globais. Como é um teste condicional, né, você abre e fecha chaves, que é um padrão aí, né, da programação da linguagem PHP. Então ali eu coloquei o exclamação antes, então significa que se não existir conexão. Poxa, se não existir conexão, me dá uma mensagem, que retorna uma mensagem no PHP, é o echo, falando aí, por exemplo, erro na conexão. Só que isso aqui vai ficar muito vago. Se você deixar somente isso aqui, e aí, deu erro na conexão, beleza, deu. Mas como eu vou saber qual erro foi? Então, o próprio PHP, ele tem um parâmetro que é o MySQL Connect Error, que vai te ajudar, né, nessa verificação aí, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou concatenar essa mensagem com o erro nativo do PHP. Para concatenar no PHP, você utiliza o ponto. Então, coloco o ponto e aqui eu utilizo o meu MySQL Connect Error. Se eu deixar só assim, ó, eu vou ter um erro no próprio comando, tá? Porque agora eu não estou utilizando mais o MySQL antigo, nós estamos na nova versão. Então tem que colocar aqui o i no final. Por isso que vocês têm que tomar cuidado, principalmente para quem já trabalha com MySQL, né, que se não lembrar da nova atualização dele, pode ter erro em alguns dispositivos aí. Então beleza. O que vai aparecer é erro na conexão e uma mensagem logo à frente me falando aí qual foi esse erro. Vou colocar um espaço aqui para que tenha um espaço entre o texto digitado e o erro aí, né, especificado. Beleza. Mas e aí, se não der erro? E se funcionar tudo? Então, eu posso vir aqui na frente, ó, e colocar um else, que é o se não, né? Se não der erro na conexão, se a conexão não existir, obviamente é porque ela existe. E se ela existe, então é porque ela está funcionando. Então, else, abre e fecha chaves novamente. E aqui você coloca um outro erro, né, para dar uma mensagem aí. Então, eu vou colocar aqui, echo, conexão, criada com sucesso. Conexão bem sucedida aí, ou que você queira colocar. Então aqui não precisa de eu concatenar com nada, porque é somente um retorno aí falando, né, que foi criada aí a conexão com sucesso. Então vai estar funcionando aí perfeitamente. E para mim testar isso aí, como que eu faço, né, para poder testar esse meu processo aqui? Nós vamos abrir justamente no servidor ali para poder verificar a conexão. Antes aqui eu vou só colocar o seguinte, você pode colocar alguns comandos HTML, né, se você quiser, por exemplo, que ele mostre um tamanho maior. Vou colocar aqui um H4 para ele deixar ele
como se fosse naquele estilo de texto. E aqui no final, antes de fechar as aspas, eu fecho aqui o meu comando HTML. Então, /H4. Perfeito. Na próxima aula, então, estaremos testando.